com tempo e com criação de banco de dados. Por isso que a gente vê que grande parte dos engenheiros, a menos que ele seja extremamente talentoso, eles não têm 18, 19, 20 anos de idade. É uma profissão que se desenvolve melhor com o tempo. Aí você fala, mas por quê? Porque você tem que saber mais, você tem que estudar mais, você tem que entender mais. E aí eu resumo no seguinte: as pessoas, quando vão ficando mais velhas, elas escutaram mais tipos de som. Elas criaram mais bancos de dados. Então esse banco de dados é como se fosse aquele tanto de ferramenta que você pode chegar lá e acessar em diferentes contingentes. Digamos eu, mixo do jazz ao hip hop, ao funk, ao heavy metal. A gente conhece tanto de vários estilos que acaba que, às vezes, uma coisa que eu estudei e que eu fiz acontecer no heavy metal, eu consegui trafegar isso pro funk ou pro jazz, porque são ferramentas como se eu tivesse assim, ao invés de imaginar serrote, enxada, foice, eu consigo imaginar os subgrupos dessas ferramentas. Pequenas ferramentas, umas mais tortas para cá, outras mais para lá, que eu consigo pegar em momentos e fazer com que agora eu confeccione o meu áudio a partir de novas manobras. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, é super importante primeiro você ser paciente e você respeitar o seu processo. Respeita o seu processo. Isso não quer dizer que você vai entregar de qualquer jeito o seu trabalho. Mas respeita o processo e tenta gerar bancos de dados para você, que é onde você vai conseguir exercer a sua criatividade. Quanto mais você escuta vários tipos de som e quanto mais você consegue agora traduzir esses sons em forma tátil, mais você vai aplicando isso em outras situações e você vai engrandecendo o seu repertório. Seu repertório de sonoridades, de manobras de mixagem, de gravação, seja qual for, de trato com o ser humano, não é? Aquele cara que chega num recinto, tá rabugento, reclama de tudo, essa pessoa aí, ela vai ter muito mais dificuldade de trabalhar. Agora, aquela pessoa que é susceptível, que ela é calma, que ela aceita o que o outro tem para dizer, que consegue se abrir para o que o outro tem para dizer, essa pessoa não vai conseguir criar mais situações de trabalho? Quanto mais situações de trabalho a gente cria, mais a gente cria banco de dados. É simples assim, concordo? Quem toca aqui ao vivo, de curiosidade? Então, quando a gente toca, imagina, a primeira vez que você subiu num palco. Digamos que você deu a sorte daquele palco, tá todo equalizado, tá tudo bom de tocar, não teve uma microfonia. Bom, mas a maioria das vezes não tem alguma coisinha que você aprende a driblar, um posicionamento que você vai botar na guitarra e vai dar menos hum, um lugar que você vai ficar que a luz vai te atrapalhar menos, que você vai conseguir... Enfim, a gente não vai aprendendo a lidar com esse cenário? É a mesma coisa a mixagem. Hã? Exatamente, a gente vai aprendendo a lidar com vários cenários na música e a mixagem não é diferente. Então o que eu recomendo vocês? Ao invés de vocês ficarem perfeccionistas e paranoicos demais com uma mixagem, trabalha tudo que você pode e depois tenta migrar para uma outra, e para uma outra, e para uma outra, e para uma outra, que isso aí vai criar em quê? Banco de dados. E aí você vai conseguir agora usar isso de forma mais criativa e mais contundente nos seus trabalhos. Então, não existe necessariamente uma manobra para contornar isso. Existe você desenvolver banco de dados suficiente para na hora que vier uma situação que você já viu outrora, você consegue recapitulá-la. A forma, vamos dizer assim, você tem um antídoto, você tem um soro contra aquele problema. Pois não. Assim, a maioria das pessoas